Luiz Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre e em Salvador, 11 horas e 3 minutos. Quem foi Epicuro? Nos apresente como professor de filosofia. Quem foi a pessoa Epicuro? E Eu não sei muito bem quem foi Epicuro, né? Nunca me interessei muito pelo Epicuro, mas eu tenho aqui eu tenho a Wikipédia aqui. Epicuro nasceu na ilha de Samos em 341 antes de Cristo, ou da Era Comum, como a gente não gosta, né? Mas ainda muito jovem partiu para Teos, na costa da Ásia Menor. Quando criança, estudou com o platonista Pânfilo por 4 anos e era considerado um dos melhores alunos. Certa vez, ao ouvir a frase de Hesíodo, todas as coisas vieram do caos, ele perguntou: o caos veio de quê? Retornou para a terra natal em 323 a.C., sofria de cálculo renal, o que contribuiu para que tivesse uma vida marcada pela dor. Epicuro ouviu o filósofo acadêmico Pânfilo, em Samos, que não lhe foi de muito agrado. Por isso, foi mandado para Teos pelo seu pai, com Nausífanes de Teos, discípulo de Demócrito de Abdera. Epicuro teria entrado em contato com a teoria atomista, da qual reformulou alguns pontos. Epicuro ensinou filosofia em Lampsaco, Mitilene e Colofon, até que em 306 a.C. fundou sua própria escola filosófica chamada O Jardim, onde residia com alguns amigos na cidade de Atenas. Lecionou em sua escola até a morte em 270 a.C., cercado de amigos e discípulos e tendo sua vida marcada pelo ascetismo, serenidade e doçura. Bom, vamos lá. Agora falamos sobre o epicurismo em si. Bom, essa questão da dor é a questão central, né, em Epicuro, que vai determinar. Eu ia te fazer uma provocação. Seria o epicurismo um estoicismo? Não, o epicurismo é o contrário do estoicismo, né? Não, mas eu não tenho tanta certeza de que é realmente o contrário. Bom, mas vamos lá. Pode ser a mesma coisa com um foco assim, superficialmente parece o contrário. E a minha provocação é, mas no fundo, na base, não é justamente a questão de se tornar menos frágil ante a dor, que é quase inevitável? Não, pelo contrário. Porque Sim, eu quero ver a tua argumentação, não, né? Não. exatamente, o epicurismo e o estoicismo vão dar em caminhos completamente opostos em termos ideológicos no século XIX, século XX no Ocidente, né? A partir da Revolução Francesa também. Será? Sem dúvida, o epicurismo ele parte da tese de que o cristianismo, que, baseado no estoicismo, advoga justamente o contrário, de que fugir da dor é o caminho para a felicidade. Né? Epicuro diz isso todas as letras, né? A felicidade seria fugir da dor. Quando ele não compreende essa grande questão, o anti-epicurismo será que a felicidade é alívio, mas a dor é pressuposto. E só existe a felicidade enquanto alívio. O Santo Agostinho fala felicidade só existe enquanto esperança. Né? Eu diria que a felicidade só existe enquanto alívio. A felicidade é um alívio. A sensação de felicidade é o alívio. Nem que seja o orgasmo também é um alívio. Né? É um alívio de uma tensão. Eu já cheguei à conclusão, então, de que eu não sou monista. Bom, tá, mas só para tentar colocar por que o epicurismo. E o epicurismo também ele cria a história do princípio do prazer, né? De que a gente gozar a vida e tal, né? Ter prazer. Ele faz um elogio do prazer, né? Então, ao refutar a dor, que é pressuposto para a felicidade é a dor. Isso está claramente no cristianismo, isso aí é marcante. É, e é fato, né? Você pode analisar a felicidade, qualquer sensação de felicidade ela vai estar ligada a um alívio, nem que seja alívio da fome, por exemplo, ou da sede. Essa busca do prazer, esse hedonismo, né? O epicurismo vai estar ligado ao hedonismo. Né? Vamos viver a vida. E viver a vida seria essa coisa de fugir da dor em busca do prazer. Só que o prazer não é resultado de uma fuga da dor. O prazer nasce da dor.
Eu estava olhando aqui um autor que eu estudei na faculdade de licenciatura em dança, né? E educação física, que a gente tem disciplina sobre lazer, né? E um autor extremamente importante é o Norbert Elias, né? No caso, Sim. né? Que ele tem um livro que é Em Busca da Excitação. Aí ele justamente questiona essas teorias, digamos assim, meio monistas, né? De que o prazer seria evitar a dor, seria a teoria, então, estoicista, pelo menos mais superficial, e ele diz que há uma busca da excitação adequada. Então, a gente busca sarna para se coçar, tá? Mas, ao mesmo tempo, um questionamento que eu acho que é epicurista é aquele famoso brocado, se o prazer continua, ele continua prazer? Então, essa dinâmica, se tu pegar o estoicismo ou o epicurismo, eles têm meio que abordagens monistas. Mas o meu blend, a minha mistura, a minha recepção dessas posições, ela um pouco equilibra as duas, porque eu não vejo apenas fugir da dor como uma solução e buscar o prazer, buscando o prazer de qualquer jeito, também até os próprios epicuristas vão refletir que isso não funciona. Né? Ressaca, né? Então, há um equilíbrio dinâmico. E aí eu volto àquela minha teoria mais maluca ainda, né? De que, olha, Aristóteles, com o seu ponto de equilíbrio entre dois vícios, ele me parece que aproveita coisas do epicurismo, aproveita coisas do estoicismo e faz uma combinação que eu acho difícil de superar. Concluir. Que seria uma combinação que seria qual? Aqui no caso, a excitação adequada, vamos pegar o termo do Norbert Elias, né, seria um equilíbrio entre fugir da dor, né, então buscar um alívio, né, mas também buscar o prazer, ou buscar sarna para se coçar. Então, é um jogo pegado, um jogo de futebol que eu vou participar lá, a gente vai se dar umas caneladas, faz parte do prazer que haja esses desprazeres, tá? Então eu não vou fugir da dor, eu vou até procurar um pouco daquela encrenca, da irritação, da raiva do adversário, porque ele ganhou dessa vez, ou que ele ganhou essa jogada. Isso faz parte do prazer. Encontrar desafios, encontrar obstáculos e tentar superá-los, sabendo que são obstáculos interessantes justamente porque às vezes eu não consigo superar, às vezes eu perco, né? Isso faz parte da busca deste equilíbrio, esse ponto de equilíbrio virtuoso de satisfação adequada que envolve, sim, fugir um pouco, não demais, da dor e buscar um pouco de sarna para se coçar, não demais, de preferência não sarna literalmente. Sim, bom, ficou claro e eu queria fazer a discordância, o contraponto agora. Porque você falou assim, fugir da dor e alívio da dor, são coisas distintas. A minha questão é que são coisas distintas. Não, fugir da dor e buscar prazer. Tá, mas vamos lá. Buscar alívio não é por si só o prazer, porque só se tu faz essa exatamente, é essa questão que eu queria chegar, esse ponto que eu queria chegar. Vai lá. Fugir da dor. Tá. Fugir da dor não é a mesma coisa que buscar o alívio da dor. Tudo bem, são coisas distintas e essa pequena distinção, que talvez seja uma nuance, me parece fundamental, de fundamental importância. Por quê? Quando eu fujo da dor, eu evito a dor. O budismo é isso, né? Eu evito o prazer, evito a dor. Eu evito criar encrenca, eu evito a dor. Então eu teria uma felicidade baseada em serenidade. E aí sim eu vou até concordar que o estoicismo dá a entender isso em determinados momentos, tem visões estoicas que combinam com isso. Agora, a felicidade enquanto alívio da dor, ela nasce daquilo que você acabou de dizer, de buscar a encrenca, de ir atrás da encrenca. Porque você vai criar uma tensão e essa tensão vai resultar em prazer e vai resultar em sentimento de felicidade quando ela for aliviada. O típico caso disso é o orgasmo. Você ir atrás de uma mulher, no caso nosso, né, para obter prazer, tá? Você vai gerar uma tensão em relação a isso terrível, né? Uma coisa, excitação, todo jogo, toda conquista, todo medo, desdobramento, medo, problema da rejeição,
Você está entrando num caldeirão, você está procurando, não há sarna pior para se coçar do que essa. Você Ou acha? melhor, Não, temos, né, estou dizendo pior no sentido de que a mais aguda. Tá? Não há sarna mais aguda, pronto, não vamos ficar no pior ou melhor. Vai gerar tensões terríveis. E a própria excitação sexual, isso dá para. Em termos bioquímicos, isso é muito bem descrito hoje pela bioquímica, né? O que acontece com seus hormônios e com seu corpo, com sua respiração, circulação. neurotransmissores. Enquanto você está excitado e não teve o orgasmo ainda, não teve, no caso do homem, a ejaculação, né? Que não é a mesma coisa, mas está. Está associado. Tá associado. Geralmente funciona junto por causa da mágica bioquímica que isso envolve, né? Que você troca a adrenalina e testosterona e tal por endorfinas que vêm repentinamente e que te aliviam daquela tensão, te aliviam daquela dor. A mesma coisa, a fome, que é uma das coisas que as pessoas podem desistir de fazer sexo, mas não desistem de comer e geralmente não desistem da gula, de buscar aquele prazer, né? Então, as pessoas têm que passar fome, você tem que passar fome, para que a comida seja mais prazerosa, né? Para que a comida te dê uma sensação. Não, eu sei que não precisa. Eu tenho uma relação com a fome assim, ó. Quando eu sinto fome, eu espero ela passar, e em 15 minutos passa, para eu poder prestar mais atenção na comida sem muita sofreguidão. Pode ser. Aí seria o fugir da dor. Mas é que eu sou uma pessoa muito controlada. Eu sou estoico por natureza. Muito bem. Então, não é para todo mundo, não recomendo. Então, o que acontece? Mais ligado ao epicurismo, esse é o ponto talvez menos relevante. O problema é que isso foi dado, o epicurismo foi dado no hedonismo, né? Ele guardou uma relação com o hedonismo, né? E aí a questão do prazer em si, né? A busca do prazer em si, de viver com prazer, né? As coisas sejam justificadas pelo prazer. E Epicuro também tem um detalhe que é aquela velha pergunta de Epicuro, né? Se Deus é onipotente, ele não pode ser sim, ele não pode ser bom, né? Porque ele não pode ser bom, exatamente. Exatamente. Se Deus é onisciente, então ele não é onipotente. Aquela questão, né? Se ele é bom, ele não é onipotente. Basicamente é isso. E aí o Santo Agostinho vai responder com aquela famosa, né, que o mal não existe e tal, vai chegar a essa conclusão. E Leibniz também vai chegar na conclusão dos melhores dos mundos possíveis, né? Justamente para refutar a pergunta de Epicuro e todo o princípio de Epicuro. Mas o hedonismo, eu queria que você falasse um pouco sobre hedonismo, o que você entende por hedonismo e qual é a relação do hedonismo com o epicurismo. Vou ler de novo a Wikipédia aqui, ó. Hedonismo é muito confundido com o epicurismo, apesar de eles possuírem divergências claras. Eu não sei quais são as divergências. O epicurismo surge através de Epicuro, que, levando em conta o hedonismo, que o antecede, irá, segundo suas concepções, aperfeiçoá-lo, salientando que o prazer deverá ser regido pela razão, o que resulta em moderação. Então, qual é a diferença entre hedonismo e epicurismo? O hedonismo é um epicurismo pré-epicuro, né? Então é um hedonismo mais selvagem, né? Mas o que o Epicuro vai trazer de complemento é não. Aquela questão, se o prazer permanece prazer, é uma reflexão que diz não, para buscar o prazer tem que ter uma certa variação, né? Também tem que tomar cuidado para que o prazer em excesso não me cause dores de cabeça piores depois. É uma espécie de racionalização da busca do prazer. Com esse elemento de racionalização da busca do prazer, eu acabo vendo muito o epicurismo como uma coisa que poderia ser compatível, tu não concorda, né, com o estoicismo. Com Aristóteles. Né? Não é que eu não concorde. Claro que existem pontos de contato. Não estou dizendo que não existe um ponto de contato. Acabei de apontar um. Mas, enfim, o que eu quero dizer que os caminhos que o estoicismo toma via cristianismo, né, porque o estoicismo vai fundamentar grande parte da filosofia cristã, né,
escolásticos, né? São caminhos diversos que o epicurismo toma, e o epicurismo vai dar no idealismo, né? Vai dar essa coisa toda. Se cita muito Epicuro, né? Se busca essa coisa do Epicuro, nessa questão do fugir da dor e tal, que é típico dos idealismos, né? O idealismo é uma fuga da dor. O idealismo é uma fuga da realidade, inclusive. Mas, assim, o Epicuro, ao racionalizar a busca do prazer, para mim, ele não tem assim uma grande divergência com o estoicismo, né? O estoicismo ele tem um foco, mas ele não nega que a gente busca prazer. Ele não chega a ser, contrariando então aquela aproximação, aquela provocação. O estoicismo não chega a ser um budismo, porque ele não diz que tu tem que acabar com os desejos para não ter mais... Modere seus apetites, não elimine seus apetites. É só moderar e não acabar. Então, vamos lá, fazendo agora uma sistematização de budismo, estoicismo, ou estoicismo, budismo, a grande oposição seria budismo e hedonismo, depois estoicismo ele já é moderado por definição, o epicurismo também é moderado, portanto eles são compatíveis na busca da moderação como uma forma de maximizar. Aí a minha questão para ti tu realmente acha que a busca do prazer é uma forma de buscar alívio, ou porque aí tu, de certa maneira, tu relaciona fugir da dor com buscar o prazer. É uma solução interessante até. Ou tu acha que, na prática, o que o epicurismo está dizendo não é tanto buscar alívio através do prazer, mas buscar uma excitação ideal, que seria a questão lá do muito posterior, né? Do Norbert Elias e o Dunning, se não me engano. Sim, sim. Em busca da excitação. Ele está falando sobre o lazer, tá? Eu gostei de tudo que você falou até agora, eu gostei da ideia de buscar sarna para se coçar, né? A ideia do alívio está ligada a isso. Você não busca o alívio porque... Buscar sarna para se coçar, buscar time de futebol para se apaixonar e se decepcionar às vezes, buscar, como tu diz, a mulher que passa, ou a mulher com a qual tu vai, então, ter uma união indissolúvel, o que envolve sarnas muito maiores para se coçar. Sem dúvida, né? É aquela brincadeira, né? Definição de esposa. É aquela pessoa amiga e companheira que sempre está ao teu lado para te ajudar a resolver problemas que tu não teria se fosse solteiro, né? Teria sim, teria outros problemas piores. Mas o casamento faz bem. Sim, mas ela te ajuda a resolver problemas que tu não teria se fosse solteiro. Não necessariamente, mas vamos lá. A questão aqui é que há encrencas que é bom escolher. Então, eu não estou dizendo que é ruim escolher. Não, mas eu queria chegar no ponto. Tá? Então, sarna para se coçar. Acho que a gente tem que buscar sarna para se coçar, sim, porque você não buscaria o alívio. Quando você fala buscar o alívio, não. O alívio já está, aliviado você já está, você não precisa buscar alívio. O alívio vai ser consequência de você procurar a sarna para se coçar, e aí, com essa sarna, daqui a pouco você vai ter algum alívio, ela vai chegar a uma solução. Então, eu gosto muito de uma frase que eu criei, que é a seguinte: a vida é missão, não usufruto. Porque só vai ser realmente um usufruto mais interessante se ela for missão. Se você buscar sarna para se coçar, você vai criar situações de tensão. Próximo tema, existencialismo. Não. Você vai criar situações de tensão e de dor também, porque buscar sarna para se coçar, sarna dói, né? Incomoda, dói. Incômodo. Eu tive sarna, não recomendo. Então, um incômodo, dor, tá? E aí depois, de uma forma ou de outra, no caso da sarna tem remédio para isso, você vai obter algum alívio. Espera-se, né? Então, o que eu queria dizer é que encarar a vida como missão e não como usufruto. Essa questão, o epicurismo, ele acabou se ligando ao hedonismo, indistintivamente, embora eu concorde com você, ele é um pouco injustiçado, o Epicuro, nesse sentido de que ele seria visto como um hedonista puro, né? Até porque a fuga da dor não é exatamente buscar, não é necessariamente a busca do prazer, né? Bom, dito isso, o hedonismo e o epicurismo ficaram ligados a essa questão do usufruto. Viver é usufruir.
Viver não é usufruir. Viver é missão, é procurar sarna para se coçar. E esse é o ponto. Até porque isso nos leva mais para frente. Isso, como sociedade, funciona melhor. Então, a sociedade formada por pessoas que buscam sarna para se coçar, que se veem imbuídas de missão. Cada empresa, vai para um coach de empresa. A empresa tem que ter missão, tem que ter valores, tem que buscar, você tem que ir em frente, você nunca está conformado. Você tem que sempre buscar alguma coisa, novos negócios, isso, aquilo, inovação. Nunca está Inovação. satisfeito. Nunca está satisfeito. Você tem que ter atenção, só os paranoicos sobrevivem. Então, aquela ideia de que você busca encrenca, não é que você está buscando a dor, é claro, ela virá junto. Você sabe que a dor será inevitável quando você busca encrenca. Quase inevitável, presumivelmente inevitável. E mais isso vai proporcionar situações de alívio e vai proporcionar a felicidade. Tecnicamente, a gente busca um certo equilíbrio, só que esse equilíbrio não é uma homeostase perfeita. Sim. Ela é dinâmica. Então, ficar parado incomoda. Né? Então, assim, eu sempre penso, eu acordo geralmente ali pelas 6 da manhã, né? E aí eu penso, que engraçado, há umas 6 horas eu queria muito dormir. E agora eu quero muito levantar da cama. Isso faz parte da condição humana, essa inconstância. Tá? A gente trabalha e espera as férias. Aí a gente se cansa das férias e quer voltar para o trabalho. Isso acontece muito comigo. Né? Então, aquele momento, há um momento para isso e um momento para aquilo. Acho que é Eclesiastes, né? Livros de sabedoria, lá do Velho Testamento. Essa ideia do Norbert Elias é a coisa mais simples do mundo. Olha, a gente não quer ficar parado, a gente não quer só descansar. A gente quer uma excitação adequada, agradável. Né? A gente busca sentido, a gente pode pegar até os existencialistas. Né? Tu diz assim, a vida não é usufruto, é missão. Tá, mas às vezes não tem uma missão clara. Tu abraçaste, talvez, né, a perspectiva cristã, né? Mas mesmo entre cristãos surgiu essa questão, a questão lá do Kierkegaard, né? Apesar dele ser muito cristão, ele meio que disse, olha, mas a vida em si ela não tem sentido, a gente tem que criar um sentido para ela, exatamente. Tem que escolher um sentido, talvez, né? O Sartre dizendo, a gente é condenado à liberdade, né? Ele vai escolher lá o Stalin, né? Podemos questionar as escolhas dele de dar sentido à sua vida, de dar-se uma missão. A vida, aparentemente, ela não tem claramente uma missão, tá? Não. Tu pode escolher, a escolha é um pouco irracional, um pouco circunstancial, né? Mas é a tua expressão do teu ser, né? O Sartre vai dizer que ele não existe, né? O ser, ele se constrói depois que tu faz as escolhas, por isso a existência precede a essência, no caso do ser humano, né? Mas a questão faz parte do hardware, né, do nosso corpo, né? Essa questão de que a gente precisa de um certo grau de excitação. Até poderia dizer, até intelectualmente a gente precisa de um certo grau de excitação e aí então de dar sentido à nossa existência, mas não é assim, o budismo diz para, olha, o objetivo é nada. Né? Não, nosso objetivo é um pouco, um adequado. Não, o nosso objetivo é mirar em tudo, porque a questão do Pascal, que o Pascal diz que a gente foi colocado numa ilha deserta e tal, somos um abismo entre duas eternidades, e Deus fez essa brincadeira conosco, não disse para que a gente veio, o que a gente veio fazer aqui, né? A gente se sente cego perante o universo, a gente não entende. Para que nós estamos aqui? Para que viver? E essa vida efêmera que acaba logo, né? E essa urgência também, o Freud vai colocar muito isso, né? A angústia da morte, né? Como ela nos move. O Heidegger, né, que fez uma escolha ainda pior, talvez, do que o Sartre, ou não sei. Ele dizia, o ser humano é o ser para a morte, cuja consciência da finitude, da morte, né,
faz com que ele tenha um certo senso de urgência de, olha, eu tenho tantos anos para fazer o que eu resolvi que eu quero fazer. Exatamente. Eu, por exemplo, eu precisava de mais uns 800 anos para fazer metade do que eu quero fazer, certo? De tantas missões que eu me Vai dou. ter que ter prioridades. Claro, tem que ter prioridades, mas eu tenho que atirar para todos os lados porque o acerto é Agora, randômico. em busca do cancelamento. Exatamente. O acerto vem do randômico. A gente sabe disso. O acerto, em grande parte, é randômico. Você não tem como saber de antemão que você vai acertar trilhando um determinado caminho. Então, você tem que trilhar mais de um caminho para chegar no acerto. Tem ajustes também, né? O Kubrick, aquele grande diretor de cinema, né? Ele se descrevia como diretor como uma espécie de especialista de avaliação do gosto, né? Então, ele tem uma série de artistas fantásticos trabalhando com ele, né? Mas ele é que dá a palavra final. Não, e essa aqui é a melhor solução. Esse aqui é o ator que eu vou escolher para esse papel, né? Eu vi recentemente um vídeo lá em que ele escolhe aquele cara que vai fazer o sargento drill instructor, sargento instrutor, sargento de treinamento, né? Como é que é o nome do filme? Aquele em que o sargento vai enlouquecendo um cara até ele, enfim, não vou dar spoiler aqui, e depois eles vão para o Vietnã, que é filmado na Inglaterra, se não me engano. É um filme muito interessante. E ele faz essa reflexão, o Kubrick, mais ou menos nessa época. Eu sou uma máquina diante de vários talentos, várias excelências que me são apresentadas, né? Eu tomo a última decisão. Eu, como diretor, claro que o estúdio também vai ter um certo efeito. De certa maneira, o papel, vamos dizer assim, desafiador da liberdade é ser este relativo diretor da própria vida, que não significa que tu vai ser onipotente, mas tu vai ter a responsabilidade pelas escolhas que tu vai fazer. E aí a observação, o questionamento do Sartre tu não tem nem a opção de não fazer a opção, porque também se tu enrolar para tomar uma decisão, isso também é uma decisão, né? Uma decisão, aliás, geralmente ruim, né? De ficar em cima do muro, uma decisão PSDBista. Né? Bom, beleza. Então, eu acho que epicurismo, eu queria aproveitar, Regis, porque já vai estar no ar, provavelmente, quando este programa for ao ar, no canal, o meu primeiro romance, dos muitos romances que eu escrevi, em audiolivro. Você vai poder ouvir ele, tem quase 4 horas de duração, mas é um romance. 4 horas? Um romance lido, ele vai dar isso aí. Né? Sim. Ele vai dar isso aí, um romance. Nem rápido, na verdade. Não, nem é um romance muito comprido. Eu até vou botar ele na tela aqui, tá? Ele está na tela neste momento, você não está vendo aí, mas ele está na tela. Eu tô vendo. Tá? Eu recomendo muito, porque nos romances... Do merchandising. Nos romances eu faço muito essa reflexão, né? Principalmente nesse romance, Os Ricos, Poderosos e os Esquisitos, que tem esse nome pelo seguinte, porque os ricos, os poderosos e os esquisitos. Porque lá numa determinada hora eu classifico o povo da região. Aí eu digo, povo é um conceito retirado que significa todos aqueles não listados entre os ricos, os poderosos e os esquisitos. Os ricos não são povo, os poderosos não são povo e os esquisitos também não são povo. Né? Os artistas não. Nós somos os esquisitos? Eu preferia ser rico e poderoso, estou em busca disso. Né? Ser esquisito faz parte Por disso. enquanto, esquisito só. Não, a gente está buscando a esquisitice como uma forma de ganhar poder e riqueza. Isso, é um meio. Meio, claro. Na verdade, a gente quer enricar, né? A gente quer... Porque é aquela coisa, nada dá mais prazer, e aí a questão da sarna para se coçar, nada vai dar mais prazer do que você abrir a sua conta na corretora, né? De manhã, no computador, hoje você vai lá, abre essa conta na corretora, coloca lá meus investimentos, e aparece aquela coisa lá recheada de letrinhas, aqueles valores gigantescos, né? Aquilo dá mais prazer que qualquer outra coisa, né? Que você se sente, porra, eu consegui. Eu acho que tem um nível ideal ali, a partir do qual tu pode ficar num limbo. Ou seja, se eu chegar no patamar do, sei lá, 5 milhões de dólares, ainda sou um pobre bem remediado, vamos dizer assim. Eu ainda não estou usando o dinheiro como forma de poder,
Quando eu chego ali no patamar dos 100 milhões de dólares, dos 1 bilhão, aí o dinheiro tem uma outra função, é uma função de poder mesmo, né? Enfim, também tem aquela pessoa que resolve ser o mais rico da favela, né? Ou da comunidade, né? Tem muito esse fenômeno, né? O cara que até prefere estar entre gente mais pobre para ele se sentir mais poderoso em relação àquele pessoal. Aliás, é um problema da mesquinharia das distinções, ou seja, tem muita gente que prefere que todo mundo seja meio pobre, porque eles já estão um pouco remediados, eles preferem ser mais ricos do que os outros. Lógico, é um erro isso. Ser grande entre os pequenos ou ser pequeno entre os grandes. Isso. Aqui no Brasil, esse é o jogo, né? Eu prefiro ser pequeno entre os grandes, é muito mais negócio, né? É muito melhor, ser sócio... Mas tem certeza, já pensou... Tu ia ser o pequeno não só economicamente, mas também intelectualmente, tudo mais, tu ia ser sempre a ralé, tu ia gostar? Não, porque no Brasil, se você ficar muito rico, você vira comunista. Os donos do Itaú, né? 2 famílias de comunistas. Você tem banqueiros comunistas no Brasil. Você ficou muito rico e o outro, lá, o concorrente, é resultado de uma fundação, né? Tu não entendeu a minha armadilha aqui, é a seguinte, ó. Imagina que tu pode ir hoje, digamos que tem um povo aí, uns alienígenas aí que te convidam, tu pode vir morar conosco, tu vai ter toda a cultura do mundo, toda a cultura humana vai estar à tua disposição e tudo mais, mas entre a nossa turma, tu vai ser sempre o doentinho, né? Tu vai ser o indígena ou o bichinho do zoológico. Tu ia querer? Ia, porque é desafiador. Eu acho que é aí que está o ponto. Você tem que buscar o que é desafiador, o que está acima das suas possibilidades. Eu sou muito... Eu me sinto bem, por exemplo, de morar num prédio em que a maioria das pessoas são bem mais ricas e poderosas do que eu. Então, eu te dou a boa nova. Tu estás pronto para contemplar a perfeição de Deus. Ótimo. Maravilha. Então, absolvemos Epicuro de muita coisa que você diz dele, né? Porque por mal entendido, mas o epicurismo, enquanto sinônimo de hedonismo, tem lá suas falácias, né? Contém falácias. E tu não merece, mas tu está em condição de receber a graça. Ótimo. Mas Pascal diria isso. Pascal diria... Pascal, para mim, meu alter ego é Pascal, né? Isso. Meu alter ego é esse Pascal, com a diferença de que eu não passei pelo sofrimento dele. Não passei pelo sofrimento dele. Tu não é tão feio. Exatamente. Né? Não, eu sou feio que deu certo, né? Porque você... o feio que não desiste, isso já é bem conhecido, né? Até o Chico Sá diz isso, né? A feiura é uma coisa que ela tem que ser usada como arma de conquista, né? Porque as mulheres buscam o feio, porque o feio não piora, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um campeão de todos os tempos, que é o Carpinejar, né? Eu conheço pessoalmente também, né? É o campeão dessa superação aí. E ele é muito bom nesse Inter aí. Carpinejar também, já tive com ele várias vezes, com o Chico Sá. Esse é o campeão. Ele é fantástico nisso. Eu gosto muito dele pessoalmente. Ele é uma pessoa adorável. Pessoalmente, ele é adorável. Sim. Mas é que ele é tão fisicamente feio que, por mais ele brinca com isso, exótico que ele faça, não fica ruim, porque não piora. Não, exatamente. Não. O Chico Sá que tinha essa tese. As mulheres gostam dos feios. Primeiro, o feio é ousado, né? Quer dizer, você é feio, mas vai lá e... Ele é ousado. Ele é ousado. Não, minha filha... Ele não tem como piorar. Ele, com a velhice, não vai ficar mais feio. Nenhuma mulher inatingível para o feio. E ele faz sucesso, né? Exatamente. É um sucesso de nicho, mas enfim, faz sucesso. Não, exatamente. E como o Chico Sá disse, eu volto a insistir na frase. As mulheres buscam a feiura porque ela não piora com o tempo. Você continua. Sim. Você até melhora. Isso aparece também no Henrique V, muito feio. Quando você muito Shakespeare. O homem, quando é muito feio, quando ele chega a 70, 80 anos, ele emparelha com o resto, aí ele melhorou. Relativamente, ele está melhor. Ele não chama mais atenção, né? No caso das mulheres, eu digo assim, a mulher muito exuberante, né, com voluptuosidade,
ela dificilmente envelhece bem, né? É bem complicado. A gordura bem localizada, depois da menopausa, ela foge para os lugares errados. Também. Beleza, mas então é isso. Isso sobre epicurismo, e sempre a gente está tratando nesses grandes temas da filosofia. A gente acha, procurando sarna aqui, buscando cancelamento, né? Com certeza, buscando. E busca do cancelamento é buscar uma sarna para se coçar. Com certeza, é a própria sarna para se coçar, e em busca de discutir os conceitos filosóficos, né? E isso também é. Outra sarna. Não, outra sarna, e mais, é não ficar parado. É não se conformar com as coisas como elas são. Em busca da excitação ideal. Que é um equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico. Admirar as coisas como elas são, sem se conformar com elas. Outro equilíbrio dinâmico. Exatamente. Beleza. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.